O meu trabalho se intitula Do espelho à tela do computador, o sujeito virtual da pós-modernidade. É um recorte da minha tese de doutorado defendido na Universidade de São Paulo em 2018. Descentrado da órbita gravitacional do logos cartesiano e arremessado ao universo do inconsciente lacaniano pelo discurso do outro, o sujeito pós-moderno da era digital encontra, na sociedade contemporânea pós-industrial, uma forma de existência que redimensionou as relações sociais, a virtualização promovida pelo computador conectado à internet. O virtual não se opõe ao real, pois tem existência, já que produz efeitos. Tampouco se assemelha ao possível, posto que o possível, como diz Levi, abre aspas, é um real fantasmático, latente. O possível é exatamente como o real, só lhe falta a existência, fecha aspas. O virtual, do latim virtus, que significa força, potência, se opõe ao atual e não ao real. Mas o real a que aqui se refere não diz respeito ao real da psicanálise, no sentido do que não é simbolizável, nem ao real para Péchet, e sim ao real do senso comum, ou seja, aquilo que tem existência no nosso mundo porque já o conhecemos ou porque é passível de se conhecer. Assim, enquanto o virtual existe em potência, o atual é a resposta ao virtual, é a sua solução. Para exemplificar esse conceito, usaremos o mesmo exemplo utilizado por Levi. Uma árvore existe em potência na semente. O problema da semente é fazer brotar a árvore. A árvore é a atualização do problema em potência da semente. É a sua solução. Duas formas de existência diferentes, duas faces de uma mesma realidade. A árvore em potência, virtual, e a árvore plenamente constituída, atual. Dessa constatação, deduzem-se três propriedades do virtual, todas postuladas por Levi, a serem discutidas a seguir. A não presença ou desterritorialização, a ausência de limites, o efeito Möbius, e a heterogênese ou constante devir. A primeira diferença marcante entre o virtual e o atual é que o virtual não possui um lugar fixo, delimitado, geograficamente determinado. Promovida sobretudo pelos meios de comunicação, essa desterritorialização, esse deslocamento ou descolamento do aqui e do agora, pela possibilidade de estar em vários lugares simultaneamente e, contrariamente, não estar preso a nenhum, confere ao ser virtualizado o poder da ubiquidade. Essa possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, ao diluírem-se as fronteiras espaciais pela aceleração da velocidade, imprime um ritmo de vida cada vez mais veloz pela otimização do tempo. As distâncias tornam-se cada vez mais curtas devido à mobilidade proporcionada pelos meios de transporte e pelas tecnologias de informação e comunicação. A internet, por exemplo, possibilita que, sem sair do lugar, o usuário se comunique em tempo real com alguém do outro lado do planeta, ou, ao navegar pela web, visite museus, cidades e países que sequer imaginava que existissem, ou que jamais venha conhecer pessoalmente. O distante se torna próximo, o privado, público, o externo, interno e vice-versa. Essa é a segunda característica do virtual, o efeito Möbius. Devido à flexibilização do tempo e do espaço, na virtualização não há uma oposição entre esses extremos, mas uma relação de continuidade, de modo que uma das partes passa a outra sem barreiras. Por exemplo, duas ou mais pessoas, estando distantes umas das outras, ao conectarem-se a uma mesma sala de bate-papo ao mesmo tempo, tornam-se próximas pelo processo da virtualização. Com isso, ao contrário do atual, que possui um lugar e uma forma definidos, o virtual, em razão da não presença e do efeito Möbius, que lhes são característicos, é sempre passível de ser outro, diferente de si mesmo, posto que ele existe em estado de potência. Abre aspas. Por isso, a virtualização, como afirma Levi, é sempre heterogênese, devir outro,
processo de acolhimento da alteridade, fecha aspas. Terceira característica do virtual. Compreende-se dessa forma porque o virtual envolve uma constante mutação de identidade, já que a virtualização pressupõe movimento e dinamismo, nada fixo ou estático. Aliás, esse caráter dinâmico vem ao encontro da concepção pós-moderna de identidade, segundo a qual, abre aspas, o sujeito não tem uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma celebração móvel, formada e transformada continuamente. É essa concepção de identidade que nos interessa, já que vemos a impossibilidade de compreender a identidade do sujeito de forma fixa e definida. Como ela é cindida, dispersa, heterogênea, o que temos então são ilusões de identidade que se constroem no imaginário. Fecha aspas, Eckhart Hoff. Daí se falar em crise de identidade como uma das marcas negativas da sociedade contemporânea, para referir-se a um momento de indefinição e, portanto, de transformação, já que a noção de identidade associam-se características como o mesmo, o idêntico a si, o imutável, do latim idem, que significa mesmo. De fato, etimologicamente, crises é uma noção ao mesmo tempo gnosiológica e prática, que denota discernimento, eleição e decisão, e que aparece imbricada em discursos político-morais e em discursos técnicos, basicamente médicos, de acordo com La Rosa. Do grego crisis, que significa ação ou faculdade de distinguir, decisão, por exemplo, por extensão, momento decisivo, difícil, e do latim crisis, que significa momento de decisão, de mudança súbita, a palavra grega crisis era usada pelos médicos antigos com um sentido particular. Quando o doente, depois de medicado, entrava em crise, era sinal de que haveria um desfecho, a cura ou a morte. Assim, de uma maneira ou de outra, crise significa separação, decisão, definição. No entanto, inversamente à ideia de indefinição relacionada à crise de identidade, a palavra crise remete, na verdade, a uma definição, a uma decisão, ao mesmo tempo em que carrega uma carga semântica negativa, já que se associa, pelo seu emprego no discurso médico, à morte. Dado que a noção de subjetividade, segundo Guattari, Foucault e Deleuze, na compreensão de Mansano, se associa mais à ideia de processo, abre aspas, de produção viva de si no encontro com o outro, fecha aspas, do que a de essência ou algo transcendental, o que ocorre, na verdade, não é uma crise de identidade, no sentido negativo do termo, uma vez que não existe um momento de estabilidade com relação à constituição do sujeito. Este se encontra constante e ininterruptamente em estado de transformação, já que o contato com o social é igualmente ininterrupto e sujeito a mutações. Enquanto encarada como uma tentativa de cristalização da subjetividade, a identidade é mais uma forma de ficção que nasceu da crise do pertencimento a uma nacionalidade, como afirma Bauman, do que uma condição natural do sujeito. Talvez o que aconteça é que, com a virtualização, esse processo tenha sido acelerado justamente devido às características do virtual acima destacadas. A semelhança do estádio do espelho, processo de criação do Moá de Lacan, em que o eu vai sendo construído quase como num sistema orgânico a partir do contato com o outro desde que nascemos, razão pela qual se trata de um curso mais demorado, pois as experiências são distintas e praticamente desconhecidas, pelo mecanismo de virtualização, também sofremos um processo de construção do Moá, mas não do Moá, mas de vários Moá, várias versões do Moá possibilitadas pela tecnologia digital, processo que chama aqui de estádio do ecrã, do francês ecrã, que significa tela do computador. Citando Turkle, Kleiman e Vieira, entendem que vemo-nos diferentemente quando olhamos nossa imagem no visor da máquina. Há uma década, ela já dizia que o computador é o segundo self
e que a internet liga milhões de pessoas em um novo espaço que está mudando o modo de pensar, a natureza de nossa sexualidade, a forma de nossas comunidades e nossa identidade. Pela virtualização, que supõe a heterogênese, o eu da ordem do imaginário tem a possibilidade de se reproduzir indefinidamente, tantas vezes quantas forem as experiências virtuais, em que se dão, inclusive, contatos com os outros. Essa nova forma de subjetividade, que se inscreve no cyberespaço, é o sujeito digital ou virtual. Em outras palavras, uma versão virtualizada do Moá, um Moá em potência que pode sempre ser outro sendo ele mesmo, uma cópia de si mesmo à moda das Latusas de Lacan. Como um objeto reproduzido tecnologicamente em larga escala, o sujeito tecnológico se vê reproduzido em série a cada nova situação de virtualização, desdobrado em tantos avatares quantas forem as interpelações pelo meio digital, relação social que se estrutura discursivamente pelo discurso dos mercados, conforme postulado por Brownstein. O produto resultante dessa relação é justamente o sujeito consumidor-mercadoria, que é sujeito e objeto ao mesmo tempo, tanto no contexto empírico quanto no contexto digital da sociedade pós-industrial ou informacional. Esse sujeito múltiplo é o homem liberal de que trata Mellman. Esse sujeito, abre aspas, não é psicótico, mas participa dele com efeito, atraído por essa perspectiva, essa promessa que essa nova economia faz brilhar. É possível, doravante, ter vidas múltiplas. Ainda há pouco estávamos condenados a levar uma existência apenas uma. Isto é, sejamos precisos. Estávamos condenados a ter um certo tipo de gozo, com histórias sempre idênticas e em companhia de personagens que, de fato, eram sempre os mesmos. Histórias, então, que se repetiam, mesmo quando os parceiros mudavam. O que hoje nos é oferecido é experimentar gozos diversos, explorar todas as situações. É esse o verdadeiro liberalismo, o liberalismo psíquico. No mercado nos é proposto, como se isso fosse comum, participar de existências múltiplas. Fecha aspas. Como um catalisador de subjetividades, o contexto digital do cyberespaço, no entanto, possibilita a construção de identidades de maneira muito mais rápida, concomitante e infinita do que o contexto empírico, já que não há limites nem de espaço, nem de tempo e nem de formas. De acordo com Dias, abre aspas, no cyberespaço, esse deslocamento é o que vai produzir novas maneiras de ser e estar no mundo, de fazer história, de relacionar-se, de construir identidades. Fecha aspas. A situação de educação à distância, por exemplo, em que o sujeito professor e o sujeito aluno se encontram virtualizados, posto que a interlocução ocorre através da mediação do computador, e em que, portanto, são construídas novas identidades para ambos, institui novos modos de subjetivação na contemporaneidade. Afinal, como observa Mansano, abre aspas, retomando as ideias de Guattari, vemos que a subjetividade é por ele compreendida como um processo de produção no qual comparecem e participam múltiplos componentes. Esses componentes são resultantes da apreensão parcial que o humano realiza, permanentemente de uma heterogeneidade de elementos presentes no contexto social. Fecha aspas. E continua, abre aspas. É necessário acrescentar que a difusão desses componentes se dá a partir de uma série de instituições, práticas e procedimentos vigentes em cada tempo histórico. É nessa dinâmica mutante que os processos de subjetivação vão tomando forma, contando com a participação das instituições, da linguagem, da tecnologia, da ciência, da mídia, do trabalho, do capital, da informação, enfim, de uma lista vasta que tem como principal característica o fato de ser permanentemente reinventada e posta em circulação na vida social. Fecha aspas. Assim, os fóruns, um dos mecanismos de comunicação mediatizada criados pelas redes telemáticas e disponibilizados nos ambientes virtuais de aprendizagem, por exemplo, ainda que simulem um ambiente de sala de aula presencial,
instauram uma nova discursividade, a qual, num ambiente digital, segundo Dias, se constitui, abre aspas, pelo enredamento dos sujeitos que se conectam e produzem sentido, não pelo princípio da liberdade, da solidariedade, como comumente acreditamos, mas pelo princípio da autorregulação, fecha aspas. Consequentemente, constituem-se novos modos de subjetivação, já que, segundo a mesma autora, abre aspas, a sociedade em rede supõe um modo de exercício do poder, na medida em que as condições de visibilidade do sujeito criam novos mecanismos. Sejam quais forem esses mecanismos, mais ou menos coercitivos, eles fazem parte da produção da subjetividade do sujeito e de seu funcionamento numa sociedade capitalista. Nesse sentido, embora constitua uma ruptura em relação ao sistema de poder atual, a internet é uma reorganização dos corpos no espaço, portanto, não escapa às formas de controle da sociedade em rede. Fecha aspas. E essa visibilidade do sujeito no cyberespaço, como explica ainda a mesma autora, não é apreensível pelas características físicas, como sexo, cor, faixa etária, etc., mas por outras marcas e regularidades identificáveis, ainda que estas não tenham necessariamente correspondência com a realidade empírica, posto que virtuais. No caso dos fóruns, pelo nome próprio e pela foto. Certo? Daí se dizer que o sujeito professor em EAD é um efeito desses novos modos de subjetivação, uma vez que sua subjetividade é constituída nesse e para esse espaço, sujeita, portanto, ao funcionamento discursivo dessa situação de interlocução específica,